Visto que eu não vou poder conversar com vocês pessoalmente, né, eu vou, eu vou contar para vocês um pouco as minhas lembranças sobre Dario Fo e, e vou ler para vocês as anotações que eu preparei em 1997 para um artigo sobre o Manual Mínimo do Ator. Manual Mínimo do Ator, que na verdade é Manual Máximo do Ator. Vocês vão ver por quê. 1997 foi o ano em que ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, né? E ele dizia, mas por que de literatura? Talvez porque eu trouxe o teatro à literatura. E naquele mesmo ano eu trabalhava, quer dizer, eu ajudava no Instituto Italiano de Cultura aqui de São Paulo, e a diretora, na época, estava tentando convidar o Dario Fo para vir ao Brasil. Então a gente se movimentou bastante, mas ele tinha outros compromissos e não veio, né? Embora haja no Brasil a tradução desse livro dele, Manual Mínimo do Ator, que tem uma característica muito interessante. Nas últimas páginas do livro há um glossário com todos os termos utilizados em teatro e utilizados nessas apresentações popularescas, que eram o forte dele. E eu tenho uma grande curiosidade em ver qual é a correspondência para o português. Tem muitas palavras em dialeto. Eu vou conseguir esse texto em português para conferir com o italiano, como é que eles traduziram todas essas deixas que ele utiliza, porque, na verdade, as obras do Dario Fo são 90% em dialeto. Dialeto do norte da Itália, dialeto da Lombardia. Ele era da Lombardia, de Varese. E mesmo na publicação em italiano, né, que tem Mistério Buffo, que é uma coletânea de uma série de pequenas peças, reunidas. Todas elas, conforme vocês estão vendo, elas têm a página direita em dialeto e a página esquerda em italiano. Quer dizer, o dialeto era para ele o estilo. Tanto é verdade que ele recomenda aos atores: procurem o seu dialeto, quer dizer, procurem o seu estilo. Não é interessante isso? E ele acha que afinal, se por exemplo, Os Noivos, que é um livro fundante na Itália da linguagem nova no romance italiano, escrito por Alessandro Manzoni, se, diz ele, Alessandro Manzoni tivesse escrito essa obra em dialeto, ele também era lombardo, né, da Lombardia, teria sido uma coisa completamente diferente. E, do jeito que está excelente, porque o Alessandro Manzoni foi lavar, né, a língua dele no Arno, ou seja, ele foi aprender o florentino para utilizá-lo na escrita dos Noivos. Mas diz o Dario Fo que, se tivesse sido escrita em dialeto, teria sido uma obra além de qualquer imaginação em termos de positividade, né? Então o dialeto era o forte dele e ele não abria mão. Curioso que tanto ele como a Franca Rami, que é a mulher dele, são do norte da Itália e são da mesma região da Itália, né? Então aí houve uma intensificação dessa comunicação pessoal, né? Bom, eu assisti uma peça aqui no Brasil chamada A Morte Acidental de um Anarquista, há muitos anos, quando o Antônio Fagundes ainda era mocinho. Ele fazia o papel do anarquista. E eu assisti no TBC, eu achei... Eu, na época, não conhecia Dario Fo, e eu sei que eu ri do começo ao fim. Era uma peça extremamente hilary, como dizia o nosso amigo, não é? Hilary. E
e a interpretação maravilhosa, me ficou esse gosto pelas obras dele. Quando eu estive em Roma, eu tive a oportunidade então de assistir uma peça com ele. Era um dos mistérios, eu não me lembro qual era o nome do mistério, porque são vários aqui, não é? As núpcias de Canaã, São Francisco, a moralidade do cego e do estropiado, paixão, a brincadeira, o jogo do louco embaixo da cruz. Afinal, uma série de pequenos textos que compõem o mistério bufo. Não me lembro qual dele foi, mas eu me lembro a impressão que me restou da atuação do Dario Fo. Ele fazia o papel de bufão, né, que é o papel privilegiado dele, papel de bufão, em italiano giullare, que significa bobo da corte ou cantor de rua, não é? Mas é bufão mesmo, ele fazia o papel de bufão. E o bufão que, enquanto diverte, diz uma série de verdades, não é? Principalmente para quem? Para o povo, para a população não erudita. O povo que é esperto, mas que às vezes ele é ofuscado, não é? Pelos ditames da elite. Então, e na oportunidade eu achei assim um pouco bufão, não é? Não, quer dizer, não era exatamente o meu gênero, não é? Mas é o gênero dele, não é? O gênero dele. Agora, lendo as obras dele, em particular esse Manual Mínimo do Autor, eu achei que ele tem um preparo fantástico. Quer dizer, uma pessoa que por baixo dessa simplicidade e às vezes dessa simploriedade que ele utiliza nas apresentações, ele tem um conhecimento profundíssimo da arte do ator. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho então. Quer dizer, eu vou falar um pouquinho dessas anotações que eu fiz na época. Por quê? Porque a revista Bravo havia pedido um artigo sobre o Manual Mínimo do Autor. E aí eu preparei uma série de considerações e eu vou apresentar a vocês, né? Depois vocês discutem, vocês podem, afinal, ampliar um pouco, não é? Bom, o que ele faz nesse livro? Em primeiro lugar, a gente sabe que ele, como formação, era arquiteto. E dele são todas as ilustrações. Todas as ilustrações do livro são dele. E praticamente cada texto tem a ilustração dele. E ele era um arquiteto muito bem preparado, que desenvolveu a sua atividade nas encenações das peças. Ele preparava a cena para a representação. Então, essa cenografia é um dos elementos muito importantes na preparação do ator. Mas o ator deve conhecer bem o palco, deve conhecer bem os elementos arquitetônicos do palco, onde ele irá atuar, né? Essa é a formação dele. Agora, o que ele faz? Ele retoma o teatro, no caso italiano, desde o início. Então, que teatro ele retoma? O teatro popularesco. O teatro que no começo era todo assim, porque havia companhias de atores que se apresentavam ou nas praças ou nas ruas, não é? Não tinham um local fixo. E ele então remonta ao 1200, né? Ao ano 1200, para mostrar como uma série de companhias já existiam na época. Agora, diz ele que a representação é tão própria do ser humano, tão própria que já desde a época terciária, ou seja, desde 2,5 milhões de anos atrás, os homens pintavam nas grutas, aqui ele se refere a uma gruta nos Pirineus, né? Cenas de caça, onde havia seres humanos fantasiados de cabra, seres humanos que eram cobertos pela pele de cabra. Quer dizer, ele então mostra que a ideia da máscara, a ideia de se mascarar, é antiquíssima.
E um dos elementos aos quais ele dá um grande peso é justamente a máscara, né? A máscara. Ele tem todo um estudo sobre a máscara, quer dizer, em Veneza e em várias regiões da Itália. Nós sabemos que cada região da Itália, além de ter o seu dialeto, ela tem a sua tradição teatral. Então, todos os nomes das figuras típicas, das figuras típicas do teatro italiano nas diferentes regiões, particularmente o lombardo e o veneziano, né, o vêneto. Então nós temos Arlequim, nós temos Colombina, nós temos o Doutor, nós temos Giuppino. Afinal, cada região tem as suas figuras e as suas máscaras. Por quê? Essas figuras representavam mascaradas, né? Eles representavam vestidas de forma estranha e, em geral, com a máscara no rosto, né? Então, ele tem capítulos muito longos sobre isso, muito interessantes. E ele tem uma coisa que diz ele, é o meu fraco, mas é o fraco e o forte ao mesmo tempo. O que é? É que ele, quando ele está começando a falar um assunto, ele o ilustra com exemplos. Então, é um exemplo que, para uma pessoa desinteressada, seria uma divagação, seria uma fuga do eixo da conversa. Para os atores é um manancial, porque as ilustrações dele, essas divagações dele, são lembranças ou descrições de peças ou de acontecimentos que se passaram durante a apresentação de uma peça ou durante a preparação de uma peça. Então, são um verdadeiro manancial. Por isso o livro, na verdade, eu estava comentando antes, deveria se chamar Manual Máximo do Ator, não Manual Mínimo, porque ao mesmo tempo em que ele dá uma instrução, ou que ele dá um parecer, ele ilustra esse parecer, ele ilustra essa instrução com exemplo concreto. Então, é muito importante para o autor. Eu acho que realmente o livro é indispensável para o autor, né? Bom, aí voltando a respeito da máscara, então ele diz o quê? Ele diz que a máscara dá desenvoltura ao ator e dá liberdade ao ator, tá? Na Itália teve a Commedia dell'arte, que é famosíssima, não é? Que durou mais ou menos até o advento de Goldoni, ou seja, 1700. E uma série de companhias dessa Commedia dell'arte, que justamente implicavam o trabalho de todas essas figuras que eu mencionei a vocês, haviam sido convidadas, particularmente pelos reis da França, para se apresentarem lá. Carlo Goldoni, que é o sucessor, não é? Que veio logo em seguida a Commedia dell'arte, também foi convidado para ir à França na época de Voltaire, e por Voltaire, que eu apreciava sobremaneira. E ele então ficou lá por volta de 1750, apresentando o seu teatro, que também era importante, não é? Quer dizer, foi uma época de grande hegemonia do teatro italiano. Depois continuou com outras companhias, mas ele aqui não trata do teatro contemporâneo, né? Ele trata do teatro clássico e trata vamos dizer assim, dessas normas que ele propõe aos atores em geral. Então ele diz: trabalhem com estilo. Trabalhem com estilo. O que significa trabalhar com estilo? Bom, não só obter o maior resultado com o menor de esforço, mas não descuidar do quê? Do gesto. Os gestos para eles são importantíssimos. Os gestos, os movimentos, ele tem toda uma descrição. E ele diz que realmente os atores deveriam ser ensinados em algum circo, né? Deveriam ter um estágio para que possam também contar com um preparo circense. É muito importante isso do gesto, é muito importante, são muito importantes os movimentos do corpo acompanhando a palavra, tá? Então isso aí vai entrar no estilo. Então a chave do autor, né? A chave do ator é essa acrobacia que lhe vem
entre os gestos e os movimentos. Tá? Então ele dá o exemplo do kabuki, não é? Ele dá o exemplo de uma série de artes, quer dizer, as artes seriam mistérios, ou seja, ofícios. Não é? Por exemplo, diz ele, no campo, quando o lavrador ceifa o feno, o grão, ele tem um movimento especial que ele faz com a anca, ele chama de anca, que seria o quadril. Né? Esse movimento do quadril é um movimento importantíssimo, faz parte do estilo do ceifador. Então, é um movimento que o ator tem que aprender, porque ele vai utilizar. Por exemplo, diz o teatro kabuki é o teatro do quadril. Aí ele explica por quê, os movimentos, etc. Então, não deve ser perdida a ligação com a própria cultura arcaica. Quer dizer, o ator deve voltar às suas raízes, né, as raízes ligadas à terra, e ver como eram realizados esses mistérios no início da civilização, para poder acompanhar os movimentos e para poder acompanhar o espírito disso e depois transpor para o teatro. Então a concentração é extremamente importante, e as chaves da própria identidade são justamente o ritmo que ele vai adquirir em função dessa sua volta às raízes. Bom, aí diz assim, é lógico que o ator tem que ser concentrado, mas também ele deve procurar fazer com que o espectador tenha essa concentração contínua, não em repentes, mas contínua. Deve saber manter a concentração do espectador. Bom, aí, naturalmente, entra a questão da habilidade do ator, não é? E ele dá algumas deixas, tipo não deixe que a risada do espectador morra sozinha. Você não pode deixar terminar o ciclo da risada do espectador. Você deve interromper esse ciclo para que se mantenha vivo, para que não esmoreça, para que possa, como é lógico, é a risada, porque como se chama Mistério Bufo, não é? Toda essa coletânea de peças, o engraçado é fundamental e a risada acompanha cada uma delas. Então a risada é um dos elementos fundamentais que deve ser mantido no espectador. E ele dá então as indicações de como fazer. Tá? Agora então ele diz, por exemplo, então que a situação é uma chave, quer dizer, que uma chave da apresentação. É preciso, na oportunidade em que se apresenta uma peça, criar uma espécie de encaixe de sequências. Cada sequência com posições diferentes. Aí ele pega o exemplo de Hamlet, não é? Mostra que Hamlet é uma máquina de situações. Esse é um trecho muito importante que deverá ser lido. Eu não vou ler aqui porque é mais demorado, né? Mas ele mostra, exemplifica como Hamlet de Shakespeare é uma máquina de situações. Ele mostra que por exemplo, o cineasta russo, que os russos chamam de Eisenstein, mais que a pronúncia dele é Eisenstein, não é? Ele fazia as suas montagens justamente como encaixes de sequências, composições diferentes, que determinam valores diferenciados. Os valores diferenciados, lógico que no cinema são mais rápidos, são mais visíveis do que no teatro, mas é um exemplo muito importante. E Sartre que dizia que sem posição, sem situação que implica uma posição, não há teatro. Você vê que a questão da posição, da situação é importante, quer dizer, como se organiza uma peça, tá? Não se detém apenas na representação do ator, mas também na
fatura da peça, tá? Bom, então a questão das origens já mencionei, e diz ele que o importante é conhecer também os contrários, não é? Quer dizer, que se você propõe algo, você deve também saber o que acontece se esse algo não for bem sucedido, ou seja, se esse algo for contrastado, e se acontecer o contrário desse algo. Diz ele, os contrários ensinam, porque sem conhecer os contrários, você não poderá conhecer os efeitos dos iguais, tá? Isso é interessante. Bom, aí ele diz que por que ele escolhe então ser o bufão? Por que ele escolhe ser o jogral, não é? Em italiano, giulare. Porque diz assim, o poder teme o riso, tá? E para ele, o homem foi, em primeiro lugar, faber, não é? Homo faber, depois Homo sapiens e depois Homo ridens, tá? Então, diz ele, bom, esse ator que provoca o riso, que tem o poder de suscitar o riso, ele educa o público. O público passa a gostar, passa a entender, passa a apreciar esse tipo de teatro, tá? Se bem que no teatro, para vencer, é permitido quase tudo, tá? E o público, em geral, não é muito propenso ao novo, tá? Então o ator deve fazer com que ele passe a aceitar o novo, a admitir o novo, jogando tudo para o ar, tá? Agora, ele pessoalmente gosta de recitar diante de multidões. Ele não gosta de uma petit comité. Não é? Ele, de fato, quando eu assisti a peça dele em Roma, havia o auditório completamente cheio, não é? E ele lá se deliciando com tanto público. Ele gosta demais de ter um público grande, não é? Para poder gesticular, vociferar e fazer todos esses equilibrismos que ele propõe. Ele diz que ele foi amigo de Basaglia, que Basaglia é um psiquiatra italiano que foi responsável pela modificação do sistema de internação dos doentes mentais na Itália. E ele viveu de 1924 a 1980 e foi conhecido pessoal do Dario Fo, que teve uma série de representações diante dos doentes mentais. Então ele conta qual é o resultado da experiência dele, como os doentes não apenas assistiam às peças dele, mas participavam como atores, e considerações interessantíssimas. Ele acha que o teatro é uma das modalidades de cura dos doentes mentais, e quais são então as conclusões e os resultados que ele tira dessas experiências. Isso também merece ser lido, tá? Bom, aí então, o que ele conta é que que ele teve essa sorte de se dar tão bem com a mulher, e a mulher se dar tão bem com ele, que ela recolheu todas as gravações que ele fez, todas as entrevistas que ele deu e gravou, não é? Gravou com os jornalistas, os entrevistadores que deixaram uma cópia com ele. Então a mulher franca reuniu tudo e apresentou para ele quando ele foi escrever esse manual mínimo do ator. Então ele tinha tudo documentado e utilizou na redação dos textos. E os textos são muito, muito ricos, precisos, né? Tem datas, tem informações pontuais, quer dizer, é um tratado máximo do ator. É isso que eu queria dizer a vocês. Vocês discutam alguns pontos, não é? Se vocês quiserem. E a questão da política, não é? Ele era engajado, a mulher dele eram engajados, tanto é verdade que o Pepe Grillo queria, dos 5 estrelas, queria propô-lo como presidente da República, né? Queria propô-lo, um episódio dele naturalmente não foi adiante, mas aconteceu uma coisa muito, muito grave com a mulher dele. E os dois eram de esquerda, e a mulher dele foi sequestrada em 1970, sequestrada, violentada por um grupo de direita. E 25 anos depois se descobriu quem era esse grupo, a quem estava ligado, mas como haviam passado 25 anos, então o crime havia sido
prescrito. E ela não quer falar no assunto, não quis falar no assunto, porque, diz ela, isso a entristecia demais. Mas eles eram também politicamente engajados, tá? Os dois passaram a vida inteira como políticos atuantes, né? Atuantes no âmbito do teatro. Ele morreu em 2016, ela morreu em 2013. Quer dizer, havia 3 anos de diferença entre os dois, e os dois, ele nasceu em 1929 e ela ele nasceu em 1926 e ela em 1929. Eles tiveram uma vida longa, feliz, atuante, e são um exemplo de realização, né? Então, viva o Dario Fo e a Franca Rame. Então, com isso, eu deixo vocês.